Sem dúvida alguma, existe até certo ponto uma ligação entre esses aspectos que envolvem o Código Penal e também a criminalidade. Mas é importante frisar que não necessariamente o Código Penal, porque se tem aquela ideia de que o Código Penal hoje é ultrapassado, ele não tem condições de punir com severidade a prática de determinados crimes e daí por diante. Isso é uma questão bastante complexa. A gente não pode jamais separar o contexto social do contexto jurídico que envolve a sociedade. O que se refere ao Código Penal, de fato, alguns crimes, hoje eles ainda têm razão de ter sido uma legislação de 1940, então você tem aí penas que hoje talvez não satisfaçam os ideais da sociedade, os anseios sociais. Porém, aí sempre vem aquela pergunta, será que o aumento das penas, será que o aumento da dosimetria das penas seria suficiente para poder causar uma inibição maior na prática desses crimes gravíssimos, como vem acontecendo? E pelo que a gente estuda, pelo que a gente comenta dentro da própria comissão, não necessariamente seria uma equação simples. O que se teria que haver, efetivamente, é uma maior certeza da punição. Enquanto não adianta você pegar uma pena de um determinado crime e elevar, por exemplo, para 100 anos de reclusão. O máximo é 30. Exato, mas imagine que eu acho uma reforma constitucional e daí por diante que se permita uma prisão mais rigorosa, maior tempo no regime prisional. Se, por outro lado, não existe, por parte do indivíduo que vai delinquir, a certeza de que será punido. Então essa é a grande questão, o grande dilema que envolve. Eu nunca fui favorável à pena de morte. E por uma razão muito simples. Rotineiramente, nós que atuamos na área, verificamos muitas vezes equívocos praticados pelo Poder Judiciário e, eventualmente, uma situação dessa, naturalmente, é irreversível. Casos emblemáticos. Sem dúvida, de muitos anos atrás. Eu me lembro em Minas Gerais, quando nós tivemos o caso dos irmãos Naves. Virou filme. Que virou filme, livro e daí por diante. Quer dizer, aquele é um exemplo pontual de vários outros que a gente tem, a própria imprensa divulga. Então, a pena de morte, entendo, a par de qualquer outra questão ideológica, religiosa, seja qual for, entendo que não seria a solução por se tratar de uma medida irreversível no caso de um eventual equívoco. A prisão perpétua, eu entendo também que, por outro lado, acaba sendo, sobre alguns aspectos, o reconhecimento da falência do poder público. Por quê? Porque vai ser, efetivamente, claro que entendo opiniões em sentido contrário, compreendo, sem dúvida alguma, mas é um reconhecimento de que o sistema prisional é incapaz de ressocializar e reeducar uma pessoa. Aí, claro que alguém vai dizer, não, mas existem pessoas que são irrecuperáveis. Partindo desse prisma, uma vez constatado isso, talvez pudesse ser uma solução, pelo menos a longo prazo, porque isso envolveria alterações rigorosas na Constituição brasileira, nas legislações todas, e isso, sem dúvida alguma, demandaria bastante tempo para ocorrer. Hoje o sistema prisional, isso de conhecimento público, ele não alcança a finalidade necessária. A finalidade necessária é uma ressocialização durante o cumprimento da pena. Por isso, inclusive, a ocorrência daquelas saídas temporárias em algumas datas específicas, Natal, Dia das Mães e daí por diante, para poder fazer exatamente com que o indivíduo, durante um curto espaço de tempo, ele possa manter ou se reinserir no contexto da sociedade, né? Agora, o sistema prisional precisa de uma reforma, precisa de uma adequação para que as pessoas que estejam lá tenham condições de poder migrar para uma transição não só emocional, mas também social, em razão de que, uma vez colocado em liberdade, possam ter uma oportunidade de trabalho, possam ter locais em que os recebam, embora já existem esses convênios, mas precisam ser reforçados, que os recebam para poder desenvolver aptidões pessoais e afastá-los da criminalidade. Lembrando que o código é de 1940, então de lá para cá, sem dúvida alguma, inúmeros aperfeiçoamentos técnicos e legislativos foram feitos. Alguns exemplos, só para ilustrar, até mais recentes. Os principais, por exemplo. Nós tivemos a própria criação em 1990 da Lei de Crimes Hediondos, né? Depois nós tivemos agora, mais recentemente, uma reforma já no Código de Processo Penal, onde ele busca uma maior celeridade no julgamento dos casos, para evitar situações de que às vezes o indivíduo pratica o crime e leva quase 19, 18 anos para ser julgado por aquele crime, como muitas vezes acaba acontecendo, dependendo da complexidade. Nós tivemos uma reforma no próprio Tribunal do Júri, recentemente, também com esse mesmo intuito de dar uma resposta mais rápida para a sociedade, e outros aspectos.
Outro que também é importante, e até que foi alvo de polêmica recentemente, os antigos crimes contra os costumes, agora os crimes contra a dignidade sexual, que envolve lá a prática de estupro, a criação da figura típica de estupro de vulnerável, enfim, uma série de figuras aperfeiçoando, e não digo nem aperfeiçoando, adequando a legislação ao momento social em que vivemos hoje. Eu entendo que, sem dúvida alguma, hoje, o jovem ele tem condições de entender o caráter ilícito do fato que pratica muito antes dos 18 anos de idade, né? Evidentemente. Aliás, eu acho até que a diminuição se torna algo necessário, Oliveira, pelo seguinte: se a gente parar para pensar, hoje, traçando um paralelo do direito, o jovem aos 16 anos de idade hoje, no aspecto civil, ele pode ser emancipado. Ora, o direito é uma coisa só. Se no aspecto civil ele pode ser emancipado, isso significa dizer que o direito entende que ele já tem a maturidade suficiente para atuar por si próprio, ok? Então fica uma situação, inclusive, perigosa. Eu vou te colocar um exemplo para você poder entender. Imagine que esse mesmo jovem de 16 anos de idade seja emancipado. Portanto, civilmente, ele tem a plena capacidade. Então, se ele tem a plena capacidade, ele pode constituir uma empresa, por exemplo. Ok? Em nome próprio, não precisa ser assistido por ninguém. Então ele, na administração dessa empresa, pratica crimes. Então, ele pratica, por exemplo, emissão de duplicata falsa, ou então ele pratica, num processo falimentar da empresa que ele tinha inaugurado, crimes falimentares e daí por diante. Ora, veja que contrassenso. O mesmo direito que o considera maduro a ponto de permitir com que ele atue sozinho, é o mesmo direito que o considera, para o fim criminal, ainda não plenamente capaz. Então você abre uma possibilidade muito perigosa hoje, de acordo com o que existe na legislação, de pessoas de 16, 17 anos serem colocadas como laranja em determinadas empresas para a prática de crimes, porque vão responder com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma questão filosófica, hoje, diante do que existe, é uma necessidade a redução da maioridade penal para os 16 anos, no mínimo, para que a gente possa manter essa harmonia jurídica com as regras existentes hoje. A lei, ela é uma lei muito assim cautelosa, até porque se isso cai numa banalização, acabou a vida privada, acabou a intimidade das pessoas, que são direitos da personalidade e que são, como a gente diz, oponíveis contra qualquer pessoa, né? Mas, de qualquer forma, alguns aspectos discutíveis existem. Por exemplo, a questão do tempo de duração de uma interceptação telefônica, quando ela pode durar, quando não pode durar. As empresas, e eu me lembro na época, desde a lei de 96, e em 97 eu comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações aqui em São Paulo, e vivíamos aí um dilema constante em relação a isso, porque os juízes autorizavam que a empresa, por exemplo, desse senhas para algumas autoridades policiais, poder acessar o conteúdo de algumas conversas. Isso, sem dúvida, acaba, quando bem utilizado, sem dúvida é um instrumento muito importante para o combate à criminalidade, para a investigação criminal e para a própria ação penal. Mas quando mal utilizado também, o transtorno não é muito pode banalizar. grande, sem dúvida. Quando mal utilizado, aí privacidade. Acaba a segurança jurídica que existe, acaba tudo, e essa prova normalmente é considerada nula, né? A interceptação telefônica, sempre quando existe num processo, é sempre alvo de grandes discussões, né? Tentam-se buscar a nulidade da prova, porque dentro dela às vezes acabam captando aí conteúdos relevantes para uma das partes. Então sempre se busca ou manter a legalidade ou considerá-la nula e daí por diante. Mas inclusive já com projetos também de alterações, né, para que a gente possa aperfeiçoar novamente a lei, porque embora seja bem mais recente que o Código, mas também já merece reparos, que é de 96, né? Toda medida que sirva para você fiscalizar, porque embora na medida que o indivíduo está ainda sobre a tutela do Estado, porque ele usa a tornozeleira eletrônica no momento em que ele está vinculado ao sistema prisional. Então o Estado está tutelando aquele indivíduo, acompanhando quais são os passos, quais são as atividades que ele faz. O que não pode é algo que o evidencie na sociedade, como, por exemplo, algo ostensivo. Fala, ali caminha, por exemplo, um presidiário, tá vendo? E tal. Agora, sendo uma coisa discreta, sendo uma coisa que efetivamente não o exponha ao escárnio público, sem dúvida alguma não há que se cogitar de qualquer irregularidade, no meu entender.
A única forma de se reduzir a criminalidade é aparelhando melhor a polícia, fazendo com que a polícia tenha condições, isso vem acontecendo, mas estamos falando agora em termos de Brasil, agora, com que a polícia tenha condições de desvendar e elucidar os autores das práticas dos crimes, porque com isso a certeza da impunidade diminui e, consequentemente, todo aquele que tiver essa predisposição, sem dúvida alguma, vai pensar ou refletir um pouco mais antes de praticar, porque hoje é aquilo que eu comento, hoje a pessoa, para ser presa, se não for presa em flagrante, tem que ser muito azarado. Tá certo? O pessoal às vezes até dá risada com isso, mas é a pura verdade. Quer dizer, porque o percentual de desvendamento de crime de autoria desconhecida é muito pequena, o que gera aí a certeza da falta de punição.